Por que vender mais não resolve um problema da sua empresa? Eu vou te responder essa pergunta porque não é uma dúvida apenas de uma pessoa isolada, mas é uma situação assim para resolver o problema de muita gente. Eu vou te explicar o porquê que apenas vender não resolve o problema da tua empresa. Eu conheço muitas empresas que vendem muito, mas são cheias de problemas. E o que que eu faço, Vando, para entender isso? Como que eu entendo isso e como que eu resolvo esses problemas? Então vamos lá. Só vender por si só não resolve o problema de empresa nenhuma. Primeira coisa que a gente precisa analisar, não é o quanto eu estou vendendo, é o quanto eu estou lucrando. Porque muitos empresários confundem faturamento com lucro. Tem pessoas que se gabam do faturamento que fazem. Não, Wanda, eu faturo 1 milhão. Tá. A pergunta que eu faço é, desse 1 milhão, depois que paga todas as despesas, sobra quanto? É aqui que está a grande sacada de um empresário de sucesso para um empresário que não tem sucesso, de um empresário que tem visão para um empresário que não tem visão. O empresário que não tem visão, ele fica focando em faturamento. Cara, e faturamento é uma métrica de vaidade, apenas uma métrica de vaidade. É só para você chegar num grupo de amigos e dizer, minha empresa está faturando tanto. Pois é, mas faturar, vender, não necessariamente resolve um problema. Pode ser que crie novos problemas, crie uma situação desagradável. Vamos lá. A gente precisa entender uma coisa, que vender com o preço errado é pior do que não vender. Por quê, mano? Porque vender com preço errado, eu posso estar vendendo e pegando prejuízo. E é uma coisa que o empresário não quer, ninguém quer, é ter prejuízo, certo? Então a primeira coisa que eu preciso saber é se meu preço está correto, ok? Outra coisa, que eu preciso saber é se eu tenho capacidade de entrega. Não adianta você vender, não adianta você vender. Se você não tiver uma capacidade de entrega, não tiver uma produção alinhada, com a logística alinhada, se você não tiver condições de atender e de entregar aquilo que você vendeu, você pode ter problemas vendendo mais. Então eu sempre digo para as pessoas, não adianta querer vender. E quanto mais você querer vender, mais você tem que ter a capacidade de entregar aquilo que você está oferecendo, seja o serviço, seja o produto. Ok? Quando eu falo entregar, é entregar no tempo certo, na qualidade que o cliente está desejando, para que esse cliente possa realmente ter uma experiência muito boa com a nossa empresa. Então, se você não tiver uma visão sobre o teu preço, se o teu preço está bom, se o teu preço não está bom, se o teu preço está certo, se o teu preço não está certo, se você não tiver também entendimento de que você precisa de uma estrutura mínima para entregar aquilo que foi prometido, também não adianta vender. E se você também não tiver gestão, não adianta. É claro que tudo esses dois pontos que eu apontei aqui vai falar sobre gestão. Mas se você não tiver gestão, se você não souber fazer gestão, quanto mais você vender, certo? Mais problemas você terá. Quanto mais isso é contraditório, não é. Quanto mais você vender sem ter gestão, mais problemas você terá. E quanto mais problemas você tem, mais irritadiço você fica, mais sem paciência você fica e a tua qualidade de vida vai diminuindo. E nós somos empresários para ter uma qualidade de vida melhor, para ganhar melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, se você vive fazendo, né, dessa forma, tendo picos de ansiedade, nervosismo e tal, por causa da rotina que a empresa te impôs, vai dar problema. Então, nós temos que entender isso. Vender é bom, mas vender certo é melhor ainda. Vender é bom, mas fazer uma boa venda é melhor ainda. Então, analise o teu preço, veja a tua capacidade de entrega e analise se tu sabe gestão. Quando alguém chega para mim e fala assim, Vando, o que eu preciso como um empresário, como um empreendedor? Por exemplo, a primeira coisa, tu tem que saber vender. Se tu não souber vender, tu tem que ter um sócio que venda, que saiba vender. Se tu não tem um sócio que venda, certo? Tem que ter algum colaborador que realmente é bom nisso, mas infelizmente é que você fica refém desse colaborador. Então o ideal é que ou você ou seu sócio venda, ok? Entendendo isso, você precisa entender que só vender não resolve o meu problema, resolve partes dos meus problemas, que é necessário você saber gestão, é sempre o time perfeito, é o sócio que entende de venda e o sócio que entende de gestão, porque quando os dois se juntam, quem sabe vender e quem sabe fazer gestão, meu irmão, aí ninguém segura.
Então você não deve só vender, você também tem que entender sobre gestão. Sem entender sobre gestão, você não vai conseguir ter realmente o desempenho, a performance que você imagina. E quando se trata de gestão, eu vejo que são 3 pontos suficientes e importantes para ter uma gestão bem eficiente. A primeira delas são pessoas. Você saber gerenciar pessoas numa perspectiva de você contratar a pessoa certa, treinar e desenvolver essa pessoa e colocá-la no lugar certo, ok? Para desenvolver uma função realmente correta. Pessoas. Segundo, processo. Se você não tem processo bem definido, eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu faço é mapear todos os processos que tem essa empresa. Na maioria das vezes, a maioria esmagadora das vezes, quando eu chego em uma empresa, elas não têm processos documentados. É claro que eu sempre digo, toda empresa tem processo, todas as empresas têm processo. A maioria apenas não documenta esse processo. Quando você tem processos que eles são eficientes, eles estão documentados, vai ajudar a gente em várias coisas. Vai evitar retrabalho e nós vamos conseguir treinar e desenvolver as pessoas da melhor forma possível, porque nós temos documento para elas ali olhar, certo? E a outra coisa que você precisa ter na sua empresa, além de pessoas e processos bem definidos, é o sistema. O sistema ele serve para te trazer números, né? E como eu sempre falo para as pessoas, sem números, sem indicadores, não tem como fazer uma gestão eficiente, porque são os números que vão me mostrar se eu estou no caminho certo, se eu não estou no caminho certo, se dá para potencializar, se não dá para potencializar, se eu devo corrigir, se eu não devo corrigir. Então você precisa ter números. Então é isso. Você só vender não resolve, certo? Você além de vender, você também tem que ter uma boa gestão. E para ter uma boa gestão, você precisa entender muito bem de pessoas, contratar as pessoas certas, colocar no lugar certo, treinar e desenvolver essas pessoas. Você tem que ter processo bem definido para ajudar a essas pessoas executar as atividades da melhor forma possível. E você tem que ter sistema que te entregue dashboard, que te entregue indicadores para que você possa tomar decisões mais eficientes. Essa é o conteúdo que eu tenho para vocês hoje, o assunto que eu tenho para vocês hoje, a aula que eu tenho para vocês hoje. Eu peço o seguinte, você chegou até aqui, curta, comenta e compartilha esse vídeo, certo? Curta esse vídeo, comenta esse vídeo e compartilha esse vídeo para o máximo de empresários que precisam aprender sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua empresa e vamos prosperar.